Olá pessoal, dando andamento ao nosso treinamento sobre análise de balanço, hoje a gente vai falar, continuando sobre o DRE, da primeira linha, talvez a mais importante da DRE, que é a receita operacional líquida. Então existem muitas formas da gente falar da receita operacional líquida. A primeira delas aqui, vou mostrar a evolução ao longo dos 5 anos. Então, vocês percebam aqui que 2015 para 2014 houve um decréscimo de 8,2%, se recuperou em 2016, subiu para 5,9%, de 2017 para 2016 uma evolução de 26%, e de 2018 para 2017 uma evolução de 30,1%, ou seja, a receita operacional líquida aqui do Magazine Luiza tem se mostrado crescente ao longo do tempo. Mas afinal de contas, o que é a receita operacional líquida? Basicamente, é a venda. Tudo que a empresa vende num período, aí no caso de 12 meses. Aqui a gente vê a diferença entre o meu material, quando eu mostro a receita operacional líquida, e o material divulgado pelo Magazine Luiza, uma empresa de capital aberto. Todo trimestre ela tem que fazer a divulgação dos seus números. Então vocês vejam aqui que no caso do Magazine Luiza, a composição da receita líquida ela é feita de duas formas. Primeiro, receita bruta e o que tem dentro da receita bruta. A forma como o Magazine Luiza divulga, separando entre revenda de mercadorias e prestação de serviço. A gente vai se concentrar na maior parte do curso falando como revenda de mercadorias. Mas aqui vocês vejam que a receita líquida que eu estou demonstrando ela é composta de receita bruta. E aí aqui o comparativo de 12 meses de 2018, onde a gente vê 15 bilhões 590, Magazine Luiza demonstra 18 bilhões de receita bruta. E aqui na receita líquida também Magazine Luiza, a gente vê aqui os 15 bilhões 590. Então de 18 bilhões para 15 bilhões, a diferença são os impostos e devoluções. Então vocês vejam que 15 em 2018 é o mesmo 15 que está aqui no Magazine Luiza, e os 11.984 é o mesmo 11.984 que está aqui em 2017. Então a receita bruta é aquilo que sai na sua nota fiscal. Se você vai comprar uma geladeira lá no Magazine Luiza, o valor da nota fiscal é a receita bruta do Magazine Luiza. E a diferença para a receita líquida são todos os impostos que o Magazine Luiza paga sobre aquilo que ela vende. Os principais impostos, aqui não está no caso, mas são PIS, COFINS, ISS, principalmente sobre o serviço, e ICMS. O imposto de renda e contribuição social não são sobre a receita, a gente vai falar sobre eles mais para frente. E aqui a gente vê a diferença entre a receita bruta e os impostos e devoluções sobre a receita, que chega na mesma receita líquida que a gente estava demonstrando até então. Aqui na sequência a gente mostra mais uma vez a evolução da receita ao longo dos 5 anos. Então de 9 bilhões e 700 em 2014 chegou a 15 bilhões e quase 15 bilhões e 600, uma variação de 59% nos 5 anos. E aí por último a gente vê o que a gente faz com o cálculo, com os valores da receita operacional líquida. Quando a gente olha para o DRE, os principais indicadores são os de margem. Então a margem bruta é o lucro em relação à receita líquida, a margem operacional é o lucro operacional em relação à receita líquida, a margem EBITDA, da mesma forma, é o EBITDA em relação à receita líquida, e por último, a margem líquida é o lucro líquido do exercício em relação à receita operacional líquida. É isso, pessoal, espero que tenha sido claro, espero que tenha sido objetivo. Dúvidas, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.